Por que a taxa Selic não pode cair nesse momento no Brasil? Acompanhe esse vídeo até o final, bem-vindo ao canal O Baú do Trader. Bem-vindos ao canal O Baú do Trader, eu sou o Paulo Bittencourt, vou comentar com vocês alguns desdobramentos desde quando o Banco Central realizou a segunda reunião do Comitê de Política Monetária e manteve a taxa de juros em 13,75%. E evidentemente que a mídia vinha atacando, junto com o governo em curso, o Banco Central, dizendo que não é possível essa taxa de juros. Então eu vou fazer alguns comentários aqui com vocês. Acompanhe o meu raciocínio. Vou deixar na descrição aqui os links para vocês acompanharem as notícias nas fontes. Então, vejam isso. Vejam que curioso essa primeira matéria que eu selecionei para vocês. Publicado aqui no Jornal Estado de São Paulo, vejam só. Olha lá. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ele dá essa entrevista e veja esse parágrafo. Não digo que me surpreendi com a decisão que manteve a Selic em 13,75%. Muita gente já esperava. Não é que já esperava. Nós fazemos contas. Não é que a gente espera, nós fazemos contas. Por isso que a maior parte já imaginava que a taxa seria mantida em 13,75. Vejam a sequência. Fiquei um pouco preocupado com a comunicação. Ele ficou um pouco preocupado com a comunicação. Em algum momento, parece que o BC quis tomar uma posição quase que política. Que frase, com que argumento o indivíduo, esse cidadão, como está no costume, né? Esse cidadão diz isso. Né? E aí continua, né? O secretário afirmou não encontrar argumentos técnicos que justificariam uma nova elevação da taxa Selic, uma vez que o Brasil já tem a maior taxa de juro real do mundo. Bom, voltando um pouco aqui, isso é sempre aquela coisa da falácia, né? Assim, a taxa de juros no Brasil está no ponto que está, primeiro, o secretário devia dizer o seguinte, porque o prazo de vencimento de quase 6 trilhões de reais termina, o prazo médio é de menos de 4 anos. Menos de 4 anos. Essa dívida terá que ser rolada, porque senão o Estado brasileiro simplesmente não consegue pagar o custeio estável e tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o Brasil tem uma insegurança jurídica, institucional, tributária, inacreditável. Por isso que o Brasil tem essa maior taxa de juros. O secretário devia dizer isso, devia saber disso. O Brasil tem essa maior taxa de juros pela própria insegurança institucional que tem no Brasil. Ou não. É um Supremo que legisla, ele cria lei, ele volta no passado. Não, agora nós podemos voltar decisões tributárias do passado. Vocês já viram isso? Isso é recente. Mas aí o secretário de Economia do Ministério da Fazenda acha que é um absurdo a taxa. A taxa é coerente com a institucionalidade do Brasil. Uma federação disfuncional, que não é proporcional à população do Brasil. Se vocês olharem, vocês vão ver a composição da Câmara dos Deputados totalmente disfuncional em relação à proporção do Brasil. Um estado como, por exemplo, de São Paulo, que é a máquina, né, só está limitado a 70 deputados federais. Enquanto você tem outros estados totalmente irrelevantes, tem lá o mínimo de 7. Né?
deputados. Isso é disfuncional, né? Então, assim, continue apostando nisso, você está no caminho certo, Então, agora, vejam só, o cara me coloca isso nessa matéria, né? Aí nós vamos, por exemplo, aqui, se vocês forem para o que eu vou deixar no link, aqui na descrição, a nota do Banco Central. No Banco Central. Isso porque o secretário de Economia do Ministério da Fazenda não vê nenhum parâmetro. Eu acho que ele não leu a nota. Então vejam, aqui o comitê ressalta que em seus cenários para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções. Então ele está explicando tecnicamente, nos primeiros parágrafos, tem todos os números. Mas o secretário da Economia do Ministério da Fazenda vê isso como uma nota política. E o ponto, acho que principal, esse foi um dos melhores textos dessa gestão do Campos Neto, acho que foi um dos melhores textos que eles já fizeram. Né? Vejam só, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75. No parágrafo seguinte, diz, considerando a incerteza ao redor de seus cenários, porque ele monta sempre cenários onde ele tem que atuar. O comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Ele está colocando aqui muito claramente. Podemos manter a taxa em 13,75, aguardando que a inflação convirja para um patamar que é da meta. Que não foi ele que criou, é o Conselho Monetário Nacional que define as metas de inflação, 3,25 esse ano e 3. Então, eles que mudem a meta de inflação. E aí o Banco Central vai se adequar. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas. Agora vejam que ponto interessantíssimo. Em torno das suas metas, que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos. O Boletim Foco está aí toda semana para mostrar isso, uma desancoragem das expectativas. Né? O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ele está falando aqui, está falando exatamente. E aí me aparece, o cidadão. O cidadão aqui, né, dizendo que ele assim, como é que é? Ele se surpreendeu com o texto. Ele não vê argumentos técnicos que justificariam. O Copom está explicando aqui. Então, quem é que está fazendo política? É claro que é o secretário de Economia. Ele está fazendo ali, fazendo toda uma coisa assim, porque na nota do Banco Central ela é técnica. Ele está colocando todos os argumentos técnicos de uma política de metas de inflação que o secretário de Economia do Ministério da Fazenda deveria conhecer. Ou ele não sabe, ou ele não viu, ou ele finge, né, por uma questão política, desinformando, tá certo? Então, agradeço se você acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no canal O Baú do Trader. Vou trazer sempre para vocês uma crítica, uma análise que você não verá realmente naquela mídia fofa, né, que você encontra aí por aí.